Olá, pessoal! Existe um estereótipo que é nada legal para os russos, de que os russos têm uma criação muito dura. Tanto em casa quanto na escola, numa aula de teatro, de esporte, em todos os lugares. Eu cresci nessa cultura, então só viajando, conhecendo culturas diferentes que eu cheguei a analisar um pouco a minha criação e a criação dos meus compatriotas, tendo mais referências de como é feito nos países onde eu morei. E a cultura com a qual eu mais convivi, já faz 9 anos, é a cultura brasileira. Então fica aí a dúvida, será que os brasileiros são mimados comparado aos russos? Vamos ver. Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo. E hoje nós vamos falar sobre como a criação russa é diferente da criação brasileira. Lembrando que, claro, que cada pessoa é diferente, que as famílias são muito diferentes e de jeito nenhum se trata de uma totalidade da nação inteira. Por exemplo, tem algumas coisas que eu admito que fazem parte da cultura russa, mas na minha família não eram praticadas essas atitudes da criação dos filhos. E eu tenho certeza absoluta do que é a mesma coisa no Brasil. E outro ponto muito importante na hora de fazer esse tipo de comparação é que nos anos 90, quando eu nasci, eu estava crescendo na Rússia, a sociedade era mais ou menos todo mundo igualmente pobre. Enquanto no Brasil teve mais divisão e diferença entre o bem-estar financeiro das famílias na mesma época que eu nasci e cresci na Rússia. Então, com certeza, isso afeta o estereótipo em geral, as minhas referências, enfim, vamos ver. Antes, como sempre, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos e, caso você curte este vídeo, me deixar um like. Hoje em dia você também pode apoiar o meu canal clicando no botão Valeu ou fazendo parte do clube do canal clicando no botão Seja Membro. Agora vamos. Eu tenho algumas amigas russas que tiveram um filho no Brasil e outro filho em outro país. E todas dizem a mesma coisa, que o tratamento das mulheres grávidas e das crianças depois é muito diferenciado no Brasil. Todas as pessoas das quais eu estou falando, elas tiveram no sistema particular de saúde. Todas dizem que se pudesse ter todos os filhos no Brasil, teria lá. Mas enfim, elas disseram como as pessoas gostam de grávidas, como amam as crianças, como a reação quando a criança chora, a reação da sociedade é diferente no Brasil, as pessoas têm mais empatia, tentam ajudar, enfim. As pessoas mostram mais carinho, mostram mais emoções. Obviamente, varia de uma família a outra, mas na Rússia, eu acho que o foco é muito mais em ter medo de criar uma criança mole. Então as pessoas têm medo de estragar a criança com um mimo excessivo. E isso acaba sendo levado a outro extremo, que é não providenciar todo o carinho possível para uma criança. Enfim, de forma geral, os pais são mais rígidos e isso me fez lembrar que muitas vezes as pessoas falam: o atleta tal, o treinador dele era russo, era soviético, ou sei lá, eu tive educação no estilo soviético. E esse estilo soviético, na verdade, não é uma coisa boa, porque na verdade quer dizer que é um estilo rígido, duro. E de jeito nenhum todas as crianças foram criadas assim, tá? Na Rússia. Por exemplo, na minha família, o meu pai é mais fechado, bastante rígido, e a minha mãe sempre era e é extremamente carinhosa. Mas não posso negar de que existe isso como um fenômeno geral. Segunda coisa, em algumas situações os brasileiros priorizam o bem-estar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma vez eu viajei com minha sogra e umas primas de 8 ou 9 anos e tinham muitos problemas para resolver no aeroporto, enfim, eu que era a única pessoa falando inglês, podendo resolver os problemas, estava bastante nervosa na correria. E as meninas começaram a reclamar que estavam com fome. Para a mãe do meu marido, era importante parar tudo e as crianças sentarem e comerem direitinho.
não importava mais resolver os problemas, as coisas que a gente estava passando, era sentar e comer. Na minha visão, que hoje em dia eu questiono, mas a minha reação natural era que primeiro, né, você pede para aguentar, o máximo você compra algum petisco para resolver, depois você resolve o rolo que está passando e depois você senta e come normal. E para mim era tão gritante a diferença das nossas abordagens que eu repenso bastante esse episódio e eu, na verdade, estou na dúvida se a minha abordagem era certa. Então, é algo de se pensar. Mas eu vi bastante desse tipo de situação onde eu sei que as pessoas lidariam de uma forma diferente, pelo menos na época quando eu estava sendo criada. E, enfim, esse é o segundo ponto de diferença. O terceiro ponto é que, diferente dos russos, muitos brasileiros, eu sei que não todos, mas muitos brasileiros do mesmo nível financeiro que os russos têm acesso aos serviços domésticos de vários tipos, como faxina, motorista, cozinheira, babá também, né? Digamos assim, né? Vamos pegar duas famílias que têm um nível de vida muito semelhante na Rússia e no Brasil, e a mesma família na Rússia não vai ter nenhum serviço para ajudar, e a mesma família no Brasil, com o mesmo nível, vai ter. Por exemplo, eu e meu marido, nós dois tivemos os pais que trabalhavam, nós dois tivemos um nível de vida muito semelhante quando a gente era pequeno, porém, eu nunca tive babá, era os meus pais assim trocando de plantão, os meus irmãos cuidando de mim por parte de dia, uma vizinha ficando comigo de vez em quando não tinha outra opção, e eu ficando em casa sozinha desde bastante pequena, por algumas horas. Que não aconteceu na vida do meu marido, que teve babá, teve muitas tias, teve várias opções, então essa é uma diferença bastante grande. Uma vez eu conheci um casal no Brasil que estava com medo de deixar a filha de 14 anos sozinha em casa. Cara, eu ficava desde uns 6 anos sozinha em casa, por algumas horas até antes. Hoje em dia seria até legal isso, mas enfim, né? O que passou, passou. E eu estranhei bastante, porque para mim 14 anos uma adulta, porque com 14 anos eu já fazia jantar para minha família com os produtos que a minha mãe deixava preparados para eu só terminar de cozinhar e a comida estar pronta na hora deles chegarem. Com 10 anos eu limpava a casa depois da escola, né? Estudava de manhã, depois chegava e antes dos meus pais chegarem eu limpava a casa, não todo dia, mas uma vez por semana pelo menos. Então isso eu vi bastante diferente comparado com alguns brasileiros e a experiência deles, pelo menos das pessoas que eu conheci, com quem eu discuti essas coisas. Por outro lado, algo muito semelhante entre os russos e brasileiros, que é bastante diferente na cultura americana ou inglesa, né? Na cultura, digamos assim, ocidental, é a expectativa de apoio financeiro por bastante tempo. Então, o apoio financeiro é esperado dos pais por um tempo bem prolongado, tanto na Rússia quanto no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E é isso aí, de novo, como já disse, gente, isso não reflete a situação de todos e eu gostaria de vocês falarem como a sua criação era diferente, o que você acha que realmente aplica para muita gente, o que no seu caso era diferente, me conta aí tudo nos comentários. E também as coisas que eu falei sobre a cultura russa não refletem a minha visão de como os filhos têm que ser criados, tá? E é isso, né? Me conta aí nos comentários desde quantos anos você começou a ficar em casa sozinho, com qual idade você começou a cozinhar, limpar a casa, fazer essas coisas e compartilha a sua experiência. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perder os próximos vídeos e também me deixar um like se vocês curtiram este vídeo. Muito obrigada, spasiba, пока-пока!